Então vamos ao nosso assunto de hoje, né? Vamos ver divisão com números racionais, viu? Então vamos aí para a página 110, viu? Onde vai estar o nosso assunto de hoje. Então, divisão com números racionais na forma decimal, né? Então a gente está vendo aí que a gente vai trabalhar nesse primeiro tópico, né? Ou seja, os nossos números que nós vamos fazer essa divisão, eles vão estar na forma decimal, né? Vem aqui um primeiro exemplo, né? Que diz assim, qual é o resultado da divisão de menos 7 por 0,14? Então, primeiramente aqui, a gente vê o primeiro exemplo como um método de tentativas, né? Ou seja, para ver qual o número que multiplicado por 0,14 aqui, né, vai dar 7, né? Ele fez o contrário, né? Vamos verificar quantas vezes o 0,14 cabe em 7. Ou seja, que número multiplicado por 0,14 vai dar 7, né? Ele fez a questão das tentativas, multiplicou por 10, deu 1,4, né? Ou seja, 10 vezes 0,14, a vírgula vai pular uma casa aqui, né? Vai dar 0,4. Por 20 vai drobar, né? Vai dar 2,28. Por 30 iria triplicar, né? Por 4, né? Ou seja, 4 vezes o 2,28, né? Deu o 5,6, né? Que é o 40 vezes o 0,14. Quando chegou no 50, né? O 50 vezes o 0,14 deu justamente igual a 7, né? Só que aí não, nessa situação aqui é o método das tentativas, né? Ou seja, para a gente achar esse valor aqui, quantas vezes o 7 vai caber dentro do 0,14, que vão ser 50 vezes que ele vai caber, né? Dessa forma se torna complicado, que a gente vai ter que sair tentando várias vezes, né? Ou seja, multiplicando várias vezes até chegar nesse resultado, né? O método mais simples seria a divisão, como está colocado aqui, né? Ó, o método da divisão. Só que para fazer essa divisão, o que acontece? Você vai estar dividindo o 7, né, por um decimal que é 0,14. Viu? 0,14. Para mim fazer essa divisão, o que acontece? Eu tenho que fazer com que esse número deixe de ser decimal. Para esse número deixar de ser decimal, eu vou ter que fazer essa vírgula andar duas casas. Ela vai ter que pular aqui, né? Ou seja, para esse número deixar de ser decimal, a vírgula vai ter que pular aí duas casas. Ela vai ter que pular uma casa aqui, ó, para depois do 1, e depois a outra casa aqui para depois do 4, né? Se eu fazendo isso, o meu número deixa de ser 0,14, né? Se eu fizer a vírgula pular as duas casas decimais, então a vírgula pulando as duas casas decimais, esse número fica igual a 14, né? Só que se eu fizer a vírgula pular as duas casas decimais para ficar igual a 14, essas duas casas que a vírgula pulou aqui, elas vão ter que aparecer aqui, ó, né, no meu dividendo. Então, se ela pulou duas casas lá, para cada casa que eu avancei a vírgula, eu vou colocar um zero. Aí, por isso que a minha divisão fica 700 por 14, ó, né? Fazendo a divisão de 700 por 14, fica mais simples, né? Onde aqui, ó, vai juntar, ó, 70 dividido por 14 vai dar 5, viu? Onde 5 vezes 14 dá 70, né? Você pode fazer aí, ó, 5 vezes 4, 20. Aí vai 2 para cá, né? 5 vezes 1, 5, com 2 que foi, ó, fica 7, ó, dá 70, né? Onde você fazendo aqui, ó, 70 menos 70, aqui vai dar 0, né? Zerou. Aí o que aconteceu? Sobrou um 0 aqui, não sobrou? Então esse 0 que sobrou, você baixa ele aqui no final, e esse 0 que você baixou, você aumenta ele aqui também, ó, né? Então dessa forma aí a gente viu que o 7, né? Ou seja, esse 0,14 aqui, até ficar igual a 7, né? Ele vai ser igual justamente a esse 50, né? Ou seja, este 0,14, viu? Esse 7 aqui na situação da pergunta, né? Que é onde a gente teve que o 50 vezes o 0,14 deu igual a 7, né? Então, eu dividindo esse 7 pelo 0,14, eu vou encontrar justamente os 50, né? Então, o resultado da divisão aqui, ó, seria 50. Só que o nosso 50, né, ele iria ficar negativo, viu?
porque o nosso número lá é menos 7, né? Então, nós teremos aí menos 50, né? Então, esse 0,14 vai caber dentro desse 7 50 vezes, viu? E precisamos lembrar dessa situação do sinalzinho aí de menos, viu? Esse sinalzinho de menos, ele vai entrar aqui no nosso resultado, né? Porque a nossa divisão aqui, ó, é menos 7 dividido por 0,14, né? Então, a forma mais rápida de você encontrar o resultado, sem sair pelo método da tentativa, multiplicando várias vezes, né? Seria você dividindo logo esse número. Mas aí a gente tem que ver o seguinte, que para fazer essa divisão, viu? Eu tenho que analisar essa situação das casas decimais. Como aqui, eu teria que tirar a vírgula desse número, eu tenho que fazer a vírgula pular duas casas. Para cada casa decimal que eu avançar aqui, para tirar aqui a vírgula do número, né? Para cada casa que eu avancei, eu tenho que colocar um zero, viu? No segundo exemplo, né? Qual é o resultado, né? Bem aqui, né? O que eu falei aqui lá, ó, viu? Lembrar de colocar o menos, que é menos 50. No segundo exemplo, qual é o resultado da divisão de 9,25 por menos 3,7, né? Então, vamos lá. Então, analisando aqui, né? Vamos lá analisar. Ó. A gente tem 9,25 dividido por 3,7, né? Então, aqui é a mesma situação. Ó. Quando a gente formar essa continha aqui de 9,25 dividido pelo 3,7, a gente tem a mesma situação lá das casas decimais, lá, ó, viu? Então, o que que acontece? Ó, aqui, né, para mim tirar a vírgula desse número, nesse caso aqui, a minha vírgula aqui só vai pular uma casa decimal, ó, né? Ou seja, quando eu for tirar essa vírgula do 37, ela vai avançar uma casa decimal, né? Que aí eu avançando uma casa decimal, o número fica normal, como está colocado aqui, ó, 37, né? E quando eu avançar essa vírgula aqui no 37 para tirar ele aqui do número, né, eu também vou fazer essa vírgula avançar aqui no 9,25, ela vai pular para cá, ó. Então ela vai pular, ficar, em vez de da vírgula ficar entre o 9 e o 2, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 5, viu? Vai ficar assim, né, entre o 2 e o 5. Fazendo isso, né, a minha vírgula sai daqui, ó, viu? E aqui... E ela vem parar aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou estar dividindo 92 por 37, né? Viu? Que no caso aqui, eu não vou poder botar 3, porque se eu botar 3 aqui, ó, 92 por 37, se eu botar 3, né? 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 3, 9, ou seja, já vai dar 111, 112, né? 111 que vai dar aí na divisão. Então, teria que ser o 2, como está colocado lá. 2 vezes 37, a gente tem 74, né? Que a gente vai diminuir aqui do 92, ó. Viu? Então, aqui fica 12. Aqui 12 menos 4 vai ficar 8. Aqui o 9, como eu pedi um emprestado para poder ficar 12 aqui, né? Aqui ficou 8 menos 7, vai ficar 1. Então, vai sobrar 18. 18 não vai dar mais para dividir pelo 37. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar o 5. Viu? Certo? A gente vai baixar o 5. Aí eu tenho que ver o seguinte, ó. Que até né, nessa situação aqui, eu baixei o 5, mas no momento ainda tem a questão da vírgula que a gente vai ver ela lá no final, né? Então agora meu número ficou 185. Aí o que que eu vou fazer para achar esse resultado do 185? Aí é fácil, né? É simples, dá 5. Aqui, ó. 5 vezes 7, 35. Fica o 5 e vai 3, né? Vem 3 para cá. 5 vezes 3, 15. Com 3 que eu levei, ó, 15 com 3 dá justamente os 18, né? Então, 5 vezes o 37 dá justamente os 185, viu? Que você subtraindo aqui, ó, vai dar 0, né? Vai zerar, viu? Aí o que que acontece? O meu resultado ficou 25, só que ele não é 25. Ó. Aqui eu tenho um número aqui depois da vírgula, ó, que eu vou deixar esse número aqui, ó, viu? Aí o meu resultado vai ficar... Perdão, desculpem, vai ficar 2,5, viu? Aí o meu resultado vai ficar 2,5. Então pronto. Aí o que que eu tenho que observar agora? Que os dois números eram negativos, né? Aqui é negativo e aqui também. Quando eu fizer menos com menos, o meu resultado aqui vai ficar
positivo, né? Mais 2,5, viu? É o meu resultado. É como está colocado aqui, ó, viu? Então vamos lá para a página 111. Na página 111, a gente tem aqui um outro problema, né? Agora observe a divisão de 3/5 por 2. Né? Como a gente está vendo aí, ó, a gente está dividindo uma fração por 2, né? 3/5 por 2. Aí o que acontece? Nessa divisão de 3/5 por 2, como está colocado aí, né? Uma fração por um número natural. Então, ó, essa divisão aqui, ela não existe, né? Ó, viu? Eu não posso fazer essa divisão aqui com fração dessa forma, né? Então, para mim resolver isso aqui vai ter que virar uma multiplicação. Como é que isso vai virar uma multiplicação? Ó, o 2 aqui não tem denominador, para ele eu atribuo um denominador 1 para poder ficar duas frações, né? Para resolver essa divisão entre uma fração e um número natural, ou entre duas frações, como é que a gente faz? A gente repete a primeira fração do jeito que ela está, viu? Troca o dividir por vezes, porque eu não posso fazer essa divisão. Eu troco esse sinalzinho de dividir por um pontinho de vezes. Aí o que eu faço? Essa segunda fração aqui, eu viro ela de cabeça para baixo. Literalmente eu viro ela de cabeça para baixo, ou seja, o 1 que estava no denominador vai para cima no lugar do numerador, e o 2 que está no lugar do numerador vem aqui para baixo, ficando como denominador. Aí agora eu posso resolver. 3 vezes 1, 3, e embaixo 5 vezes 2, 10, viu? Eu vou ter 3 décimos, ou 0,3, se for o caso de chegar ao limite, né, do resultado. Lembra que 3 décimos é a mesma coisa que 0,3, viu? Então assim ficaria o meu resultado, né, 3 décimos, viu? Então lembra, essa divisão ela não existe. Então como é que a gente resolve? Repete primeiro essa fração, né? Aí esse sinal de dividir vai virar uma multiplicação. Aqui no lugar desse denominador você coloca 1, ó, aí vira isso aqui de cabeça para baixo, viu? Aí o resultado nesse caso aqui vai ser essa multiplicação, 3 vezes 1 e 5 vezes 2 igual a gente fez aqui, ó, viu? Sempre vai ser feito assim, né? Ou seja, essa segunda aqui, ó, como está especificado aqui, eu tenho que inverter ela, né? Porque essa operação como divisão de uma fração com um número natural ou uma divisão de duas frações, ela não existe, viu? Para mim resolver, ela tem que fazer isso aqui, ela tem que virar uma multiplicação, igual a gente fez aqui no exemplo, viu? Então vamos aqui continuar. Aqui embaixo, mais um outro exemplo, né? Calculando 2/5 de pão por pessoa. 4 pães servem quantas pessoas, né? Aí é aquela situação, a gente vai ter o 4 dividido para 2/5, né? Porque aqui é 2/5 de pão e a gente tem 4 pães, né? Então, o número inteiro que vai representar aqui é o 4, né? E a gente vai dividir eles em 2/5, né? Vai dividir por 2/5. Aí é aquela mesma situação que eu falei para vocês, ou seja, essa divisão desse 4, né, pelos 2/5, ela não existe, né, como divisão. Eu não posso fazer isso aqui como divisão, né, o 4 pelos 2/5 aqui. Como é que vai ficar? Eu vou transformar isso aqui numa multiplicação. Eu vou repetir o 4, né, que nesse caso aqui, lembra, se você quiser colocar o denominador 1 para multiplicar aqui, você pode dar na mesma, né, ó. Troca ou dividir por vezes, aí vai virar a outra fração de cabeça para baixo, ó. O 5 vai para o lugar do numerador, e o 2 vem para cá para o denominador. Fazendo isso, a gente tem 4 vezes 5, 20. E embaixo, 1 vezes 2, 2. Né? Se você for dividir 20 para 2 agora aqui, né, que eu posso simplificar a fração, 20 para 2, viu? Vai dar 10. Né? Então, os 4 pães vão dar para servir 10 pessoas, viu? Lembrando, né, que nessa situação aqui, essa divisão aqui como fração, ela não existe, ela tem que virar uma multiplicação, né? Tá aqui, ó, a divisão,
né, que automaticamente virou uma multiplicação, aí virou ela de cabeça para baixo, ó, o 2 que estava embaixo foi para cima, o 2 que estava em cima veio para baixo, multiplicou 4 vezes 5, 20, aqui, né, como se fosse uma vez 2, 2, e 20 dividido para 2 deu 10, né, viu? Outro exemplo, também envolvendo fração, né, agora a gente tem duas frações. Então aqui, como eu falei, né, a nossa divisão vai ser entre duas frações aqui, ó, né? Eu tenho aqui quantas vezes esse 1/6 cabe 4 vezes em 2/3, né? Então o que acontece? A gente vai ter essa divisão aqui, ó, de 2/3 dividido por 1/6, né? Lembra como é que faz lá, ó? 2/3, aqui vai virar vezes. Aí aqui eu vou colocar 6, né, aqui em cima, viu? Porque o denominador vai para cima e o numerador que estava aqui em cima vem aqui para baixo, ó. Viu? Por isso que vai dar o 4 lá, ó. Porque vai ficar, ó, 2 vezes 6, são 12. Né? E aqui embaixo, 3 vezes 1, 3, né? Aí 12 dividido para 3, ó, vai dar justamente o 4 que deu aqui como resultado, né? Então, 1/6, né? Se você for dividir para 2/3 ou 2/3 para dividir para 1/6, né? Que aí a situação é como vai virar uma multiplicação, tanto faz a ordem dos fatores, né? Você tem que lembrar disso, né? Que essa divisão dessa forma ela não existe, ela vai virar uma multiplicação, viu? Certo? E aí, quando eu transformar ela em multiplicação, essa segunda fração aqui eu tenho que inverter ela. Ó. 6 veio para cima, 1 veio para baixo. Né? Então, 2 vezes 6, 12. 3 vezes 1, 3. 12 dividido para 3 ficou justamente o 4. Né? Então, vamos lá para a próxima página. Está aqui o cálculo feito. Ó, viu? O 2/3 dividido aqui virou vezes. Aqui inverteu, né? Aqui simplificou, é aquela situação, tanto faz você simplificar porque fez 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 deu 2. Então 2 vezes 2, 4, 4 dividido para 1 dá 4, que é a mesma coisa de 2 vezes 6, 12, 12 dividido para 3 dá 4, né? Viu? Então, lembrando que divisão vira multiplicação e que essa segunda fração você tem que inverter. Eu posso simplificar aqui o resultado na expressão como está colocado, eu posso simplificar diretamente no resultado, que foi o caso que eu fiz lá no exemplo, né? Lá na mesa. Então, observação, né? A divisão entre frações é sempre possível, desde que o divisor seja diferente de zero. Podemos dizer que toda fração representa um quociente de numerador pelo denominador, ou seja, né? Toda fração é o numerador aqui dividido pelo denominador, né? Viu? Então, uma fração representa uma divisão. Uma fração sobre outra fração, que é o caso daqui, né? Que é o caso que a gente tem aqui, ó, uma fração sobre outra fração, aqui a gente tem uma fração em cima da outra. Quer dizer o quê? Que é essa primeira fração, ó, dividida por essa segunda, viu? É uma fração dividida pela outra, como está colocado aqui, ó. Essa fração de 1/2 dividida por essa fração de 3/5, né? Que se fosse para a gente resolver, né, a gente saberia que não resolveria dessa forma, né? Essa fração aqui, ó, uma sobre outra, que representa uma divisão, se eu fosse resolver ela, ficaria 1/2. No lugar dessa barrazinha que representa o dividir, a gente colocaria vezes e viraria isso aqui de cabeça para baixo, ó, 5 e o 3, né? Então aqui a gente, como resultado dessa divisão, a gente teria 1 vezes 5 e embaixo 2 vezes 3, o 6, né? Seria o 5/6, viu? Para resolver, certo? Vamos aos exemplos. Ó. Como eu falei, né? Sempre a divisão vira uma multiplicação. Então, se eu tenho menos 2/5 divididos para mais 2/5, então o que vai acontecer? Então, eu vou repetir a primeira fração, ó, menos 2/5, está aqui ela repetida bem aqui, né? Ó, tá aqui ela repetida, o menos 2/5, que foi que houve. O dividir aqui virou vezes, né? Tá aqui o pontinho de vezes. E aí essa fração aqui, ó, sinalzinho continua do mesmo jeito, normal, né? Só que aqui a fração virou de cabeça para baixo, ou seja, ó, o 5 foi para cima
e o 2 veio para baixo, né? Fazendo o jogo de sinal, menos com mais dá menos, e aqui a gente tem um cancelamento, ó, 5 por 5 e 2 por 2, né? Então aqui a gente vai ter 1, 1, 1 e 1, né? Então 1 dividido para 1 dá 1, né? Então uma fração pela outra ficou 1, viu? Na letra B, né? O mais 10 nonos dividido por menos 3 quintos. Então a mesma situação, ó, repete o 10 nonos, né? Daqui foi repetido. O dividir tá aqui, ó, virou o sinalzinho de vezes, viu? E essa fração aqui você virou ela de cabeça para baixo, ó. O 3 foi para cima, o 5 veio para baixo, né? Na hora de resolver, ou eu posso simplificar ela aqui, ou eu posso simplificar no resultado, né? Qual é a simplificação aqui? É que foi feito assim, ó. 5 dividido por 5, viu? Que deu 1. 10 dividido por 5, que deu 2, né? Tá aqui, né? 3 dividido por 3, que deu 1. E 9 dividido por 3, que deu 3, né? Então, quem que a gente vai multiplicar? Esse resultado da divisão. A gente vai multiplicar aqui, ó. É o 2 vezes 1. E aqui embaixo é o 3 vezes 1, ó. Viu? Então, no numerador, 2 vezes 1 dá 2. E no denominador, 3 vezes 1 dá 3, né? O jogo de sinal mais com menos ficou menos, viu? Lembrando que na divisão, esse sinal de dividir sempre vira multiplicação. E essa fração sempre vai virar aqui, né? Literalmente de cabeça para baixo, como eu costumo falar, viu? Bem aqui, temos uma expressãozinha um pouco maior. Então eu apaguei aqui embaixo, né, para a gente poder resolver ela. Então vamos ver aqui o que vai acontecer com essa expressão, né, para a gente resolver. Ó, aqui a gente tem uma multiplicação, viu? Onde a gente vai multiplicar aí o menos 6 por 0,375, né? Aqui é uma multiplicaçãozinha que a gente pode fazer ela logo, viu? Que você vai só pegar aqui e multiplicar, ó. Multiplicar por 6, né? Onde eu tenho bem aqui 6 vezes 5, aqui eu vou ter 30, vai ficar o 0 e vai 3. 6 vezes 7 são 42, com 3 são 45, né? Vai 4. 6 vezes 3 são 18, com 4, 22, né? E vai 2. Aí 6 vezes 0 é 0, baixou 2. Aqui a gente tem 3 números depois da vírgula, continuam os 3 números depois da vírgula, né? E aqui eu tenho menos com mais, vai dar menos. E eu vou dizer que vai dar menos 2,250, né? Viu? Aí aqui, eu vou repetir o sinal de menos. Aí eu vou resolver esse problema dessas duas frações aqui, ó. Né? O que vai acontecer? Aqui vai continuar mais. Aqui vai ficar o mesmo 8 sétimos, ó. Viu? Aqui no primeiro parênteses. Só que o dividir vai virar vezes. O sinalzinho de menos vai continuar o mesmo aqui, ó. Só que em vez de 2 sétimos, aqui vai ficar 7 meios, ó. O 7 vai para cima e o 2 vem aqui para baixo, ó. Viu? Então vai ficar assim na hora de resolver, né? Viu? Aqui eu vou repetir o meu menos 2,250, vou repetir ele. Foi o resultado que nós encontramos da multiplicação, né? Aí aqui, podemos fazer logo o jogo de sinal, se for o caso, né? Ó, menos com mais dá menos, menos com menos vai dar mais. E aqui a gente pode resolver, né? Nesse caso aqui, ó, esse 7 por esse 7, lembra que vai ficar 1, ó, e aqui vai ficar 1. Bem que 2 por 2 fica 1. E esse mesmo 8 dividindo por 2 aqui fica 4, ó. Viu? E aí no resultado da nossa multiplicação nós vamos ter, ó, é 4 vezes 1. Viu? E aqui embaixo nós vamos ter 1 vezes 1, que vai ficar 1, ó. Viu? Que como resultado da nossa expressãozinha aqui, a gente vai ter, ó, 2,250, negativo, claro, né? Esquecendo de colocar, mais 4 dividido para 1 é 4, né? Que vai ficar só o 4, claro. Aí agora, para a gente fechar o nosso resultado, basta pegar o 4
E do 4, né, a gente diminuir o 2,250. Ó, vai ficar assim, ó. Fazer aqui um pouco maior. Foi esquisito aqui o 2, mas sem problema, né? Aqui é um 2. É aqui uma continha de menos, ó. Fica dessa forma, porque tem que ficar número inteiro e no cima de número inteiro. Os decimais que sobraram aqui, o que a gente faz? A gente completa com zeros aqui, ó. Viu? Onde 0 menos 0 aqui vai continuar 0. Aqui de 0 para tirar 5 eu não posso, eu vou pedir um emprestado. Então aqui vai ficar 10, né? Então eu vou juntar, ó. Eu vou pedir um emprestado aqui por 40. 40 tirando o emprestado para ali, né? Aqui no lugar do 40 vai ficar 39, né? Viu? 3 e o 9. Então 10 menos 5 é 5. Aqui 9 menos 2 fica 7. E aqui 3 menos 2 fica 1, né? Então 1,750 ou 1,75 se for o caso, né? Então aqui, sinais diferentes, vai ficar positivo, né? Então 1,750 ou 1,75, porque a decimal não precisa colocar aqui a última casa, né? Tanto faz eu colocar ela como não, né? Mas vou deixar aqui, né? Então aqui seria o resultado, viu? Do nosso problema. Aí vamos para a próxima página, né? A da atividade, viu? Então a atividade aqui a gente vai resolver ela toda baseada no exercício, né? Ou seja, o triplo de 0,96 a gente vai multiplicar, né? A metade de 0, ou seja, que a gente vai dividir por 2, a quinta parte que a gente vai dividir por 5, né? Então, nossa atividade todinha está baseada naquela questão do assunto de divisão, né? A divisão aqui de frações por número natural ou divisão de fração por fração, você tem que lembrar, né? Repete o primeiro número, troca dividir por vezes e inverte o segundo, né? Ou seja, que o 1 viria para baixo e o 4 viria para cima para a gente poder resolver essa multiplicação, né? A divisão acaba virando uma multiplicação. Vai ser empregada nas questões da atividade, viu? Então, aí, qualquer dúvida em relação, vocês podem mandar lá uma mensagem lá pelo canal mesmo, viu? Que a gente pode esclarecer, viu? A gente pode, se você tiver alguma mensagem também pedindo para resolver alguma outra questão, né? Ou a explicação sobre qualquer outra assunto, você pode deixar lá uma mensagem também no canal, viu? E se você não for inscrito no canal, se inscreva, viu? Deixe o joinha lá, viu? Que eu agradeço, né? Ajudar o canal a crescer, tá? Então, até a próxima aula.